Fala pessoal, tudo bom com vocês? Walter Costa aqui mais uma vez, diretamente do podcast Condomínios Brasil, e muito bem acompanhado do melhor co-host do Brasil, Átila Frois, multi-empreendedor aqui do estado do Espírito Santo, que está sempre ao meu lado, para a gente poder construir esse acervo de conhecimento direcionado para o ecossistema condominial, a fim de combater a desinformação nos condomínios, né? E é com muita alegria que eu apresento a vocês os convidados de hoje. Rapidamente, a gente tem um rito, tá, gente? Ninguém apresenta completamente os convidados, tá? Cada um fala um pouquinho de si. Pra não correr isso de errar, Pra né? não correr o risco de errar. Brincadeira, viu, gente? Não é por isso, não. É porque é o rito que a gente tem, é o nosso processo. Mas é uma ótima Mas, estratégia. resumidamente, Átila Frois, como eu já falei, meu parceiro aqui de banca, multiempresário do mercado capixaba, vai se apresentar melhor já já. Guido Agrise, um dos diretores do CREA do Espírito Santo, cara que está junto do projeto, inclusive um dos patrocinadores do projeto, Chardvix. Inclusive, recomendo demais, não porque é patrocinador, mas pela qualidade do responsável técnico dessa empresa que aqui está conosco. E, por fim, Priscila Nascimento. Priscila Nascimento, conheci hoje, tive o prazer de conhecer hoje. Estou recebendo aqui junto com a Átila, a Priscila, para ela falar um pouquinho desse assunto que a gente sabe que é extremamente importante, não só no Espírito Santo, a gente vai se ater um pouquinho mais às normas, aos processos daqui, mas, logicamente, que o geral do nosso assunto vai servir para todo o Brasil, né? E para concluir também, Priscila, além de síndica há mais de 5 anos, é engenheira também da Galvan, que é uma das construtoras mais fantásticas que tem aqui no Espírito Santo, que eu ainda não entrego o condomínio para Galvan, mas a gente pode conversar sobre isso. Bom. E Átila, fala um pouquinho mais de você, fala o que tá no teu coração aí, vamos começar esse episódio cheio de conteúdo, cheio de pano pra manga que a gente tem aqui pro pessoal. Muito bom. Primeiro, agradecer aqui os nossos convidados e um gatilho importante sobre esse podcast, um assunto em alta, né, que vem falar aí sobre normatização para carregadores elétricos, e veio a calhar que, ao fazer esse conteúdo, o Walter falou, Átila, quem poderia estar com a gente nessa mesa, considerando que o Guido é nossa referência aqui no estado, vai trazer uma palestra para a gente aqui, para vários síndicos relacionados. A galera tá... Dia 29 de maio. A galera tá aguardando aí ansiosamente. E a Priscila, que inclusive veio no último evento, interessadíssima. Então, não tem nada melhor que a gente ter aqui nessa mesa uma síndica que estava buscando informação, já tem esse contato com o Guido, já tirou as dúvidas dela, mas vai estar presente no próximo evento, não vai? E está aqui contribuindo com esse podcast, inclusive com as dúvidas que ela já pôde tirar com o Guido, mas de que adianta esse conhecimento ficar só na cabeça dela? Boa. E ela está aqui contribuindo para que as perguntas que ela fez, ela replicar aqui, para que vocês que estão assistindo aqui esse podcast venham poder esclarecer e poder aplicar melhor aí nos seus condomínios, na sua gestão. E você que está doido para poder comprar um carro elétrico, então vai ter essas informações aqui agora nesse podcast. Vou começar pelo Guido, porque o Guido já teve aqui mais uma vez, já é artista, quem não sabe acompanha ele ali, você vai ver. Ó, Lima. Ó, a cara do Gustavo Lima, a cara dele. Fala comigo, bonitão. bebê. Então, fala comigo, bebê. Guido, Comigo. quem é o Guido? Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Acho importantíssimo a gente poder participar e contribuir. A gente vê que muita coisa boa sai desse início aqui, né? A gente se reúne, estuda antes, vive antes, discute antes com os órgãos competentes, participa da formação do conhecimento, das normas e tudo. E aí vem para o local que é a comunicação, né? Que é onde se dissemina informação. E é importante porque essa maneira é a melhor maneira de você trocar conhecimento, aprender também. Quantas vezes eu conversando com a Priscila, que tem muita experiência, por exemplo, em construção, na parte toda da concepção mesmo do projeto do prédio. O engenheiro civil vê o todo muito melhor, né? Engenheiro eletricista foca em algumas, né, determinadas especificidades, né? E aí a gente vê que é exatamente esse contato, essa troca que enriquece. E se você estiver no meio onde as informações corretas circulam, procurando exatamente quem entende, eu vou conversar com o síndico do prédio, que é um engenheiro responsável, que entende das construções, que pode, inclusive,
na formação, na concepção do nosso projeto, que a gente faz, né, os projetos de infraestrutura de carregamento de carro elétrico, a gente quase sempre conversa com o engenheiro da edificação, com o síndico, com o técnico responsável, com o engenheiro responsável, para tirar muitas dúvidas, para definir algum dimensionamento ou alguma saída. Então, assim, por que antes de eu me apresentar eu falei isso? Que, assim, é o motivo de eu estar aqui. Eu não estou só passando informação, eu recebo, aprendo muito e acho muito importante eu estar aqui. Assim, eu agradeço o convite de verdade e aprendo bastante aqui com esse tipo de evento, com esse podcast. Eu sou engenheiro eletricista, formei na UFES em 2010, depois me especializei em sistemas de energia solar fotovoltaica, que desde 2014, na verdade desde 2012, né? Mas aqui no Espírito Santo, desde 2014 que teve o início, né? A gente participou das primeiras usinas junto com a EDP, na época de transição que era Excelsior para EDP, enfim. E aí, de lá para cá, a gente veio desenvolvendo, entregando muitas usinas para grandes construtores, como a Galvan, para outros empreendimentos, para outros negócios e empresas também aqui no estado e fora do estado. Em 2022 para 2023 começaram a surgir os primeiros carros elétricos, né? E o Grupo Águia Branca, que é famoso aqui no Espírito Santo e fora do Espírito Santo, é capixaba o Grupo Águia Branca, foi a pioneira em fazer parceria com a BID Mundo e ajudou na fundação BID Brasil, né? E aí, como a gente já prestava serviços de usina fotovoltaica e de serviços de engenharia elétrica no geral para o Grupo Águia Branca, a gente teve essa oportunidade de iniciar os pontos de carregamento para teste dos carros. Então, o primeiro carro que a BID trouxe para o Brasil foi o D1, que o Grupo Águia Branca trouxe para testar. Foi o carro que a gente começou a montar infraestrutura para carregamento e tal. Então a gente praticamente teve a demanda para poder iniciar. A gente não iniciou para ter a demanda, né? Então, assim, isso foi muito legal. Foi uma oportunidade por estar no meio já inserido, por também já ser referência, assim, para esse grupo que é também referência no Brasil. E aí a BID se iniciou, assim, em 2023 e a gente já estava participando. Então a ChargeVix existe desde 2023 devido a essa demanda. A gente viu a necessidade, junto com outros engenheiros do nosso time lá, né? Tem eu e mais 4 engenheiros agora, mas na época tinham mais 3 engenheiros que a gente, vamos montar uma empresa específica para isso, até porque a demanda, o escritório precisava de uma infraestrutura também para atender esse tipo de demanda separada. E né? ser pioneiro também deve ser fantástico. Aí a gente foi encarar, né? A parte boa de ser pioneiro é o Oceano Azul, a parte difícil é que você quebra bastante a cara, né? Fecha a B ali, é o primeiro quem faz tudo. Erra bastante, né? Mas não tem engenharia sem aprendizado, sem erro, sem teste, é empírico, né? Sensacional. Ainda mais que é um início. E esse sou eu, estou aqui para contribuir. Já contribui tanto já na introdução, né? Já atrás, né? Já trouxe ele já está contribuindo para algo também. Presta atenção aqui, olha bem para mim nessa câmera, tá vendo? Agora olha bem pro Guido. Ainda esse ano eu vou fazer um implante, eu vou fazer questão de ano que vem estar com o cabelo igual dele. Olha bem, tá vendo aí, ó. Eu vou querer tirar essa onda, hein? Botar o cabelo para trás. Ele fez o compromisso com o Brasil voltar detalhe. Priscila, mais uma vez, bem-vinda, engenheira, síndica, vive na pele a realidade do condomínio, né? Então, agora se apresenta mais aqui profundamente quem é a Priscila. Obrigada pelo convite. Esse assunto me interessa muito, né, para conhecimento e passar informação também lá para o meu condomínio e também para a vida, né? Eu sou engenheira civil, trabalho na construtora Galvan e, além disso, eu sou síndica, né, como a Átila já falou, e eu entrei como síndica lá para ajudar no meu condomínio mesmo, para somar, né, para o condomínio crescer e assim eu gosto. E eu gosto de levar informações para eles, então desde que saiu essa norma, eu tenho buscado informações para poder estar passando para eles. Eu já até fiz uma assembleia explicando quando a norma foi publicada em março, né? Então, eu já tirei várias dúvidas com o Guido, com a Átila também, e hoje eu estou aqui para aprender mais e também para passar um pouquinho do que eu sei. Agora eu vou fazer uma pergunta direto para a Priscila, que daí vai desencadear as perguntas vindo pro Guido. Nada contra o Guido, viu? Mas realmente
Primeiro as damas, né? Porque eu acho essa preocupação, né? Mais uma vez repetindo, vindo atrás, palestras, agora se colocando à disposição do podcast, esse contato com o Guido. Qual foi a sua percepção, especialmente quando você recebeu essa informação de alteração, a preocupação como síndica, a preocupação como engenheira, inclusive de uma construtora renomada, que é o Desejo, né? Eu digo que é a Ferrari das construtoras aqui no Espírito Santo. Então, é um desejo das pessoas. E qual que é essa sensação de querer cada vez mais buscar essa informação e a preocupação com a autorização, norma, o que te provocou isso? De segurança, né? Antes, né, da norma ser publicada, vários outros estados já tinham publicado a norma técnica, outros corpo de bombeiro, né? E aí o Espírito Santo ainda não tinha se pronunciado em relação a isso. Mas antes dessa NT ser publicada, vários condôminos lá do meu prédio me procuraram e querendo colocar o carregamento veicular. Sim. Como não tinha nada, né, normatizado, né? Eu procurei um engenheiro eletricista, que me atende, que também faz projetos da Galvan, e ele foi como o meu prédio também é da Galvan, ele foi o projetista do meu prédio. Então, ele fez um projeto, viu se realmente o prédio tinha demanda para isso, e tinha, então eu liberei para esses condôminos estarem colocando a tomada, né? E aí, isso aí tem mais ou menos uns 2 anos. Depois saiu a norma. E aí, assim que saiu, eu li ela, né? E aí já levei para conhecimento dos condôminos, porque tem várias exigências, né? E lá a gente não, né? As principais a gente não Precisava adequar ainda. Isso, a gente não. Isso aí. E aí eu passei as informações, como tem um prazo para cumprir, né? Aí eu fiquei de voltar depois que eu estudasse mais um pouco para poder passar para eles o que realmente de fato precisa ser adequado no prédio. Legal, né? Assim, só para a gente trazer aqui para nossa realidade de condomínio, né? Que é o nosso fim. A síndica, ela é engenheira, né? Mas mesmo assim ela teve a humildade de dizer assim, gente, calma, vou estudar, eu vou entender, e aí a gente faz ali o alinhamento da teoria com a prática para poder executar da maneira correta. Procurar o especialista, fantástico, né? Fantástico. Isso aí. Inclusive, vou aproveitar aqui o gancho dela, posso? Pode, claro. Vou aproveitar o gancho dela e vou perguntar para o Guido. Como eu disse, nada contra. Guido, ela falou assim, primeiro eu fui buscar um engenheiro eletricista, certo? Certo. O primeiro passo, 2 perguntas, tá? O primeiro passo é realmente esse, ela fez o caminho correto. E já que a gente está falando do primeiro passo, antes de todos, como que é o processo, Guido? Até conseguir de fato ali a instalação, a execução da instalação da implantação do carregador de carro elétrico, de veículo elétrico dentro dos condomínios. Exatamente isso. Esse é o ponto que é consensual, né? Assim, todos os profissionais já entendem e por isso que a norma colocou no final um anexo e esse anexo começa por esse laudo, por essa avaliação e o que traz segurança, independente de algumas discussões de que a atualização da norma precisou de uma etiquetinha, tem que olhar isso, os detalhes são importantes? São pormenores, mas fundamentais para o cumprimento completo do processo e da norma. Mas o que é relevante, mais relevante e principal é a análise da carga, é o laudo de um profissional, ou de um engenheiro eletricista, ou de uma empresa de engenharia elétrica que tenha engenheiro eletricista. Por que isso? Porque uma análise de qualidade de energia requer fatores e conhecimento, a gente fala de habilitação profissional na área de engenharia elétrica. Por exemplo, um projeto residencial de baixa tensão pode ser feito por um engenheiro eletricista, por um engenheiro civil. Um projeto de geração de energia tem que ser feito por um engenheiro eletricista. Um projeto, por exemplo, de uma subestação, de um prédio clube, de um prédio resort, como a Galvan entrega, tem que ser um projeto feito por um engenheiro eletricista. O engenheiro civil pode fazer, por exemplo, um dimensionamento dos apartamentos, agora a entrada de energia, a subestação, todo o dimensionamento e distribuição.
Quando eleva-se a potência ou determinadas características, é necessário o profissional específico, que é o engenheiro eletricista. Ah, mas para projetar esse tipo de projeto pode ser um técnico? Projeto? Não. Tem que ser um engenheiro eletricista. E aí, por que exige-se tanto isso? Porque essa é a hora crucial de se determinar se o prédio suporta, o quanto suporta e como fazer. Então, dentro do curso de engenharia elétrica, a medição gráfica de uma análise de qualidade de energia através de um aparelho gráfica é uma das matérias e tem em várias partes do curso esse tipo de análise, esse tipo de avaliação, esse domínio. A gente tem que dominar isso, são matérias. Então, a gente consegue fazer como se fosse uma ressonância magnética bem a fundo do prédio. A gente vê, por exemplo, se o prédio está com muito fator de potência, assim, tentando ser mais didático, se tem energia suja no prédio, que é reativa, se o prédio está com picos de potência, se o prédio está com desequilíbrio de fase, se tem uma fase consumindo mais que a outra, se o prédio está com a termografia adequada, por exemplo, pontos quentes que não permitem aumentar a potência, se o prédio precisa, por exemplo, só de adequações em alguns pontos ou no total, ou se a potência... Se consegue botar todo mundo o carro elétrico, se são só alguns, se consegue colocar o de potência máxima ou de potência pela metade. E isso é uma análise mais profunda que precisa de um engenheiro eletricista. Ponto. Se começar por aí, não erra. Tem todo um processo a seguir, legal, tem norma para seguir, mas é o que ela fez. Ela procurou um engenheiro especialista para fazer uma função. Ah, mas depois tem detalhes que esse engenheiro não atualizou ainda porque a norma mudou, então precisa ele se atualizar. Tudo bem. Então depois se atualiza e tal. Mas assim, para liberar o primeiro passo, se começa indiscutivelmente por aí. Laudo de capacidade, avaliação de viabilidade técnica do edifício. Acabou. Interessante que você fala isso porque, beleza, você tem a norma. Mas se não tiver capacidade, não adianta. Não Então adianta. a norma já está dizendo que tem que procurar o especialista para poder ter a capacidade. Até quando você fala sobre fazer o exame, né, do condomínio no geral, você vai fazer uma cirurgia, você vai ver como é que está o seu coração, porque dependendo, não tem como. Então não tem como fazer essa cirurgia, fazer essa implantação que seja, sem mesmo conhecer. Exatamente. E você trouxe um ponto importante que é, esse condomínio vai até onde? Quantos apartamentos tem? Qual é a tendência? Porque a gente está falando de algo que você desbravou a nível Brasil, que é esse tema carros elétricos. E agora que eu penso que eu observo que há 2 anos atrás parecia estar muito distante. A gente falava de Tesla, né? Quando vai chegar? Agora está muito acessível. Então, toda montadora, né? Todo fabricante de veículo tem um carro elétrico híbrido. Então tá tão acessível que daqui a pouco acho que vai ficar cada vez mais difícil você ver carro a combustão. Então, as novas construções elas já começam a vir cada vez mais preparadas, mas as construções mais antigas, este é o desafio dos síndicos hoje, é como que eu vou preparar essa edificação para que hoje eu tenho, sei lá, 3, 4 moradores que compraram lá seus carros ou estão querendo comprar. Mas vamos pensar daqui 5 anos. Provavelmente, se todo mundo for trocar de carro daqui 5 anos, pela evolução que a gente vê as coisas, a maioria será pelo menos híbrido, né? Cada projeto, cada prédio é um projeto. Não tem Ctrl+C e Ctrl+V. Cada situação é a situação. Legal. Pode ser, esse prédio tem 36 apartamentos, igual esse, com 3... Pode mudar tudo. Então, por isso que é tão importante começar pelo começo. Boa. Faz primeiro a análise de viabilidade técnica. Daí se tira diversas opções, soluções, você pode ir por diversos caminhos. Todos eles passam por essa análise. É o primeiro. Essa é a receita de bolo, se eu puder falar assim. Qual a receita de bolo que você não erra? Contrata uma empresa especializada ou um engenheiro especialista, acabou. E já que ele falou em empresa especializada, eu acho legal a gente levantar um ponto aqui, porque o nosso lema é justamente sobre a desinformação dentro dos condomínios. A gente quer combater a desinformação dentro dos condomínios. E aí eu vou te perguntar, Guido. Eu sei que como todo mundo já sabe aqui do mercado do Espírito Santo, se tem uma empresa que eu indico quando fala de carregamento de veículo elétrico, é a ChargeVix. Beleza, o cara não quer seguir o meu conselho. Como é que ele sabe que a empresa que ele vai contratar é uma empresa de fato que está ali capacitada para prestar aquele serviço, Guido?
Então, aí agora falando como o CREA, né? O CREA luta Boa. muito por isso. Como é que a gente consegue defender os profissionais? Porque o CREA é enxergado como arrecadador, né? E é todo órgão, assim, conselho de classe, ele arrecada para proteger os profissionais. Mas como é que essa proteção dos profissionais aparece para que um engenheiro consiga visivelmente sentir de verdade, Que realmente, tá que funcionando. está funcionando? É. É através desse tipo de fiscalização, desse tipo de atuação, exigindo que a empresa seja registrada no CREA e que, além da empresa ser registrada no CREA, que tenham profissionais registrados no CREA. Então, assim, para começar, um profissional, ele para emitir uma RT, ele tem que, além de pagar a anuidade, ele tem que estar em dia com as suas obrigações de engenheiro. E aí, o que acontece quando ele não cumpre isso? Primeiro, ele é autuado, notificado pelo CREA, e se ele está, mesmo pagando o CREA, em atividade, em exercício legal pelo CREA, mas comete algum deslize, comete alguma infração, ele tem um conselho de ética para julgar ou para protegê-lo. Se ele foi denunciado ou julgado, né? Vamos dizer assim, de maneira incorreta. Então, assim, Sim. é aí que o CREA entra. Então, para a pessoa conseguir buscar um profissional ou uma empresa que vá responder civil-criminalmente, igual o síndico responde, Sim. pelo aquele projeto, é só exigir que a empresa e o profissional estejam registrados no CREA, porque o CREA vai A fazer empresa também. a empresa também. Tá. Porque senão, o que acontece? Se ele for um profissional autônomo, aí ele é a empresa Ele é dele, empre- então ele já está registrado no CREA. Basta ele ou a empresa dele, um dos dois, porque ele é o próprio profissional. Ele é como se fosse o médico Autônomo, autônomo, né? né? É. O profissional é o engenheiro autônomo. Então, a gente pede muito isso, porque é a maneira de nós profissionais se protegermos, porque Exatamente. todos vão estar dentro do conselho, e o conselho vai proteger o cidadão, porque não vai deixar. Total. Então, assim, essa é a. E é claro que um profissional registrado no conselho, ele vai Respaldar, né? se atualizar com normas, se preparar, se capacitar, porque senão ele vai responder civil criminalmente e caçado até o registro dele de conselho se ele fizer alguma coisa. Então você percebe que a responsabilidade técnica é suficiente para as demais coisas acontecerem, por isso que se pede um documento. Porque já se subentende que ninguém. É muito difícil um profissional registrado no conselho ficar não seguindo norma, ficar arriscando perder o conselho de ética julgar e ele ter o título dele cassado, ele não poder exercer a profissão de engenheiro que ele tanto. Então, é o caminho. Procure um profissional registrado e empresa registrada. Perfeito. Agora eu vou fazer outra pergunta para Priscila aqui, Boa. porque foi o gatilho para ela estar presente aqui nesse podcast. Priscila, o que que você percebeu ali no seu condomínio, por exemplo, com esse tema? Então, você veio atrás, mas você teve algum volume de procura através dos moradores, síndica? E aí, como é que a gente faz? Ou já tenho um carregador no meu condomínio, vou ter que mudar? O que que você percebeu de assunto surgindo dentro do condomínio que seja relevante para a gente trazer aqui agora para quem está nos assistindo? Então, na verdade, eles não me procuraram em relação por conta dessa Iniciativa norma própria lá. sua, da preocupação da engenheira, né? Legal. Mas mesmo depois que a norma foi publicada, alguns já vieram até a mim, mas não por conta desse assunto, mas querendo colocar o carregador veicular. Eu vou comprar um carro elétrico, tenho intenção, e como que tá podendo instalar? Porque como eu te falei, a gente tem um projeto lá. Na época eu tinha feito por segurança e até mesmo para padronizar instalações, né? Para não ficar uma garagem de um jeito, outra de outro Senão vira jeito. bagunça. Boa. Isso. Então, mas aí eu expliquei, por isso que eu quis fazer essa assembleia logo, porque a gente definiu que até assim, a gente vai fazer a adequação do prédio ou não vai? Então, aí a gente suspendeu por enquanto as instalações, né, as novas. A gente só tem 4 lá. E aí, por enquanto, a gente não vai deixar, né, até a gente decidir aí o que a gente vai fazer. Se a gente vai adequar o prédio, que são muitas exigências que a gente não tem lá no prédio. Por ser um prédio antigo, né, tem 25 anos. Então, não tem sistema SDAI, entendeu? Então, nem SDAI tem. Então, vai ser mais complicado ali no meu prédio. E eles são custosos, né?
Aí, aí eu estou aguardando, estou estudando para poder levar para eles uma nova assembleia, tentar até pegar alguns custos para passar mais ou menos ali o preço para eles, quanto que ficaria para essa adequação. Mas já vieram, depois de eu explicar isso para condôminos, aí falaram, não, mas aí tem que adequar, porque é o futuro, como você falou, né? DR5 Começa a altos. participação ali, né? Isso aí. Então, não vai ter jeito, não vai ter para onde fugir, né? Esse é o gancho maravilhoso. Agora a gente já conseguiu falar sobre as atualizações, que o Boa. que realmente mudou e o caminho assim para se seguir. Que esse é o gancho, o foco principal hoje mesmo. Já que o Guido levantou a bola, eu vou cortar. Guido, o que realmente mudou? Boa! Feitas as Sabe- introduções. Direto ao ponto. É, Sabe o que é engraçado? É que realmente mudaram muito poucas itens, né? Assim, que são significativos, né? Mas que já eram de extrema importância que fossem seguidos, mas que não estavam, vamos dizer assim, oficialmente sendo exigidos. Eu acho que a norma não foi nem atualização, A homologação. foi mais, exatamente, foi mais oficialização de itens que a NBR 17019 já é uma norma brasileira especificamente para dimensionamento de proteção de instalações elétricas para carregadores veiculares elétricos. E ela existe desde 2022. Ela teve alguns ajustes, questionamentos, mas ela existia. Então, ela entrou totalmente atualizada e definida e oficialmente, né, que a gente está querendo dizer, ela entrou na NT23. NT23 é a norma técnica do Corpo de Bombeiro. 23 porque aqui no Espírito Santo é 23, mas em São Paulo pode ser 60 e pouco. Então, e cada estado tem um... importante destacar isso, considerando que o podcast é Condomínios Brasil. Boa. Então aí no seu estado pode ter outra norma. Então, a gente está aqui para passar a informação correta. O cara é bom, ele fala NT, a norma técnica, ele fala NBR. Abre as aspas e deixa claro. Hoje também a gente tem muito acesso à informação pelo chat GPT ou outras inteligências artificiais que conseguem centralizar exatamente os arquivos ou os documentos que são realmente... Antigamente a gente tinha muita dificuldade, porque ficava muito aberto, a gente não sabia, por exemplo, se era confiável pesquisar na internet. Hoje, você... anexa os documentos Você lá. consegue nome, sobrenome, a fonte da terceira, da quarta... Então, assim, e consegue ir muito profundo, consegue avaliar realmente, inclusive perguntar isso para uma inteligência artificial, qual que é a fonte, se é verdadeira, quem que usa isso, qual que é o embasamento, se posso usar isso aqui para falar e publicar, qual que é o nível de assertividade, né? Assertividade. Então, você tem muito nível de informação, assim, muito detalhe correto. Então, assim, por que eu falo isso? Porque vocês viram que por redes sociais, não por buscas em inteligência artificial, por redes sociais, se disseminou muita informação aleatória. De vez em quando eu te mando uma loucura e tu diz, é fake news. E assim, quando saiu uma norma do Corpo de Bombeiro, por exemplo, de São Paulo, a pessoa já botava um vídeo cortado como se fosse para Brasil, pegava só um pedacinho e falava isso aqui estava errado e não estava. Então, assim, o que realmente a gente tem que seguir? Se você, aqui no Espírito Santo, NT23. Se você pegar a NT23, são poucas páginas, dá para você ler tudo. Mas se você pegar o anexo, você percebe que é o que realmente vai ser vistoriado. Você percebe que o anexo é como se fosse um checklist? Então, já vai ser feito isso pelo oficial do Corpo de Bombeiro, né? Pelo vistoriador, obrigado. Para a renovação do alvará do Corpo de Bombeiro, ele vai ter que seguir aquilo, porque é o documento oficial do órgão dele. Se a gente, como engenheiro e como síndico, falando agora nós aqui administrativamente, seguirmos aquilo e tiver o profissional que consegue oferecer aquele laudo, aquelas respostas tecnicamente, você está cumprindo o que o Corpo de Bombeiro vai exigir. Então aqui eu não estou falando aqui pelo Corpo de Bombeiro, eu estou falando aqui pela norma do Corpo de Bombeiro. Então por isso que tem que ter um engenheiro que é capaz de responder aquilo, seguir as normas que o Corpo de Bombeiro vai olhar. Então a NBR está ali, tá? A NBR 17019, que é a de engenharia elétrica específica, que inclusive o Corpo de Bombeiro vai precisar de engenheiro eletricista para fazer aquilo, ou para que aquilo seja seguido, aquela norma seja seguida, está ali dentro, ele vai olhar aquele formulário. E naquele formulário, você preenche respostas que te dão, que seguem
que te dão exatamente a preocupação do Corpo de Bombeiro. Aí vamos lá, aos pontos mais principais. Essas distâncias da saída de emergência, né? A NBR 17019, que ela vai falar do quê? Se o cabo tem que ser, se o disjuntor tem que ser assim, se a potência tem que ser assado. O tipo de carregador, que agora é a maior polêmica desse podcast. Como é que faz? Tcharam! É lá mesmo. Corta lá pra 26. É. 26. É a maior polêmica desse podcast. Os carregadores portáteis, que são os carregadores tomadinha, entre aspas, que a gente vulgarmente chama de tomadinha, porque eles simplesmente aceitam uma tomada daquela 20 amperes, três pinos mais grossos, né? Porque não é de 10 amperes, é de 20 amperes. Por que o carregador aceita 16? Porque o carregador é portátil e por isso é chamado de tomadinha, mas não é uma simples tomadinha, porque tá um carregador de carro, veículo elétrico, ele tem que seguir norma. E a norma do Corpo de Bombeiro não aceita. A NT23 nossa, está bem claro, modo de carregamento 1 e 2, que são esses carregadores portáteis, que podem até carregar um carro elétrico ou híbrido, mas ele é bem fraquinho. Ele aceita todos, não é só para híbrido. E esse carregador portátil ele não pode ser usado como definitivo. Está na NT23, a gente vai deixar aí na tela o recorte do item da norma da NT23, que proíbe o carregador portátil como definitivo. Se o cliente, o condômino, vamos dizer assim, né? Que a gente fala cliente do nosso lado, mas o condômino, ele tiver o carregador wallbox, aquele definitivo fixo de parede, por isso que ele é wallbox, mas pelo sentido de fixo na parede, mas é por ser fixo, não pela parede. Esse wallbox fixo, ele tem uma potência que aí, a maioria das vezes, é o 7.4, que todo mundo permite, que é o 32 amperes, que é aquilo, que é o padrão, que é o limite que um condomínio aceita, mas ele também pode ser regulado para 16. Mas a questão não é o 16 nem o 32, não é a potência dele, é o fixo, é o modelo de carregador que o Corpo de Bombeiro permite nas garagens. Inclusive, se você botar um carregador muito forte nas garagens, não é só o engenheiro eletricista que vai falar que não tem potência, é que o risco dele de superaquecimento, o alvo dele não é para condomínio, é para eletroposto de rua aberto, com outros sistemas de combate a incêndio, de proteção, de segurança, não é para ali. Então, o carregador para condomínio ele é bem definido nessa norma. E essa não é uma mudança, mas é uma atualização, uma oficialização definitiva de que o carregador também tem que ser definitivo wallbox. Ah, mas eu tenho uma tomada dentro de um circuito que para emergência eu consigo plugá-lo e carregar meu carro se o meu carregador, por exemplo, o wallbox não tiver. E aí esse uso, que não é fixo, ele pode. Agora, se o Corpo de Bombeiro encontrar lá a tomada pendurada do portátil com fio no chão, pendurado, com a tomada fixa lá e ver que você não tem um carregador fixo, definitivo, você está usando o temporário e aí entra como se fosse na gambiarra, porque não vai estar adequado à norma e às proteções. E aí eu uso o termo gambiarra porque tudo que foge a uma norma e uma definição de proteção. Ah, mas não vai pegar fogo. Quem disse? Você vai correr o risco de infringir uma norma e poder... Ah, não pegou fogo até hoje. Não importa. É isso que eu respondo muito. Não pegou fogo até hoje, por sua sorte. Não continue nessa infração. É igual uma norma que você descumpre para um avião. Ele pode até não cair, mas se você tiver infringindo uma norma, você está com a probabilidade correndo o risco de que aconteça algum problema. Então esse é o ponto mais importante, que eu acredito que existem muitos carregadores portáteis na garagem, que eles têm que ser substituídos por definitivo, a proteção e toda a sua infraestrutura ser protegido para o definitivo, ser feito, projetado para o definitivo, e a pessoa pode continuar usando aquele portátil em outros pontos, numa casa de campo, numa emergência, leva dentro do carro. Sazonalmente, né? E ele também pode ser levado dentro do carro. Ele é até concebido com esse tipo de tomada para ser mais universal, para você poder levar dentro do carro. Sítio, né? E você andar com ele. E qual o problema também de você estar com ele e aí precisou de uma emergência, o outro parou e você carregar? Mas ele não é concebido. Então, por isso que a ANT deixa bem claro esse ponto, que é um dos mais polêmicos, é uma atualização assim, a mais importante que eu acredito aí que vai trazer mais mudança. As outras
atualizações, são identificações, etiquetas, comunicação, para deixar bem clara a comunicação, Sim. porque isso daqui para frente, como vai ser comum, normal, a gente tem que identificar as tubulações. Esse aqui é o duto de carro elétrico. Então, assim, comunicação foi um ponto muito forte dessa Legal. norma. Você vai ver várias maneiras de se deixar claro que aquilo é do apartamento tal, que aquilo é uma estrutura de carro elétrico, que aquilo ali é uma proteção, que aquilo ali é energização de carro elétrico. Cuidado, isso e aquilo. Legal. Então, identificar e sinalizar que é uma infraestrutura de carregamento de carro elétrico para se proteger. Outro ponto, assim, que é assim, Imprescindível. imprescindível, mas esse é mais para deixar as pessoas despreocupadas do que preocupadas. Por quê? Quando você pega na norma os itens de combate a incêndio, porque uma coisa é você projetar para não existir a proteção, para não existir o incêndio, que a engenharia elétrica vai fazer isso, que o circuito elétrico não pegue fogo. Prevenção, né? Prevenção. A outra é se acontecer algum incêndio, é o combate a incêndio, que você percebe que é muito menos impactante, porque se as normas forem seguidas, se todo o projeto acontecer e tudo tiver oficialmente normatizado, é mínimo, é ínfimo a possibilidade de ter incêndio, entendeu? Então, assim, é igual eu tava falando assim, andar de avião é seguro? A gente conversou sobre isso. É seguro. Existe chance de cair o avião? Existe. É tão pequena a chance, se tudo estiver correto, de um avião cair, que é chamado de seguro. É seguro andar de avião. Sim. É um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Por isso. Porque mesmo existindo o risco de cair, a probabilidade de seguir as normas é muito pequena. Então, a engenharia serve exatamente, a engenharia serve para isso. Para tornar seguro algo que mesmo com chance de acontecer é tão pequeno que se torna seguro. Então esse é um ponto. E aí, esses itens de combate a incêndio, que eu também nem tenho propriedade assim para falar, eu sou engenheiro eletricista, né? O Átila tem, o Átila. O Átila Aí tem o cara mais. do incêndio tá aqui. Cara do ABC, por falar que eu recomendo a Chardvix, ABC também eu recomendo em todo condomínio meu e não erra nunca. Então, assim, Fantástico. aí entra os pontos. Por isso que o Corpo de Bombeiro não definiu sprinkler para todo mundo, detector de fumaça, isso, aquilo. Os itens de combate a incêndio não estão bem definidos ainda, e por isso que a norma deixa a abertura para a fiscalização. Então, tem bem definido a prevenção, o dimensionamento e a proteção elétrica dos circuitos, do projeto em si, mas as definições de combate a incêndio vão acontecendo com as vistorias. Por exemplo, pode acontecer do prédio da Priscila, devido ao metro quadrado, devido a como está concebido, devido à inviabilidade de volume de água para o sistema de sprinkler, eles, por exemplo, darem a liberação para um adicional de proteção de combate a incêndio e permanecer, com a parte de combate a incêndio, permanecer do jeito que está. Ou um ponto, ou dois, ou refazer tudo. Então, hoje a gente não tem uma definição de qual sistema de combate a incêndio ser implementado para cada prédio. Por isso, é importante, igual ela citou, ela suspendeu até que ela tirasse essas dúvidas e entendesse o que era necessário para o prédio dela. E a parte de engenharia elétrica, o profissional vai conseguir avaliar, igual eu comentei no começo, individualmente. Esse prédio aqui aguenta tal carga, aguenta isso, aguenta tal carregador, aguenta tal tipo de dimensionamento, aguenta tal, dimensiona, protege, faz até para organização. Sim. Você imagina um prédio, cada um puxar de um jeito sem projeto. Nossa Senhora. Padronização. Então, assim, é o próximo passo. Depois daquela análise de viabilidade, dá, mas como? Através de qual projeto? Então, depois que você analisa e dá um laudo de viabilidade, tem viabilidade. Esse, para vocês terem noção, é o que um juiz pede se o caso for para a justiça. Inclusive, essas coisas de formar lei obrigando é exatamente para diminuir o número de processos na justiça correndo. Mas, quando existe o laudo, ou seja, previamente se estudou, se tem capacidade, o juiz vai dar o direito para alguém perante esse laudo. Sim. Mas o projeto é a próxima etapa. Vocês imaginam, já que pode como? Cada um vai fazer de um jeito? Então o síndico faz exatamente esses passos, né? Vê se tem viabilidade técnica. Tem. Prossegue com um projeto. Depois cada um faz sua instalação dentro das normas, dentro do projeto. Acabou.
Esse é um caminho. Não tem viabilidade, não vai nem para frente. Nenhum juiz vai dar. Nenhum juiz vai contra um laudo que não tem viabilidade técnica. Esse é o primeiro passo. E o projeto é exatamente para o síndico ter o controle de que todo mundo siga as normas e o laudo e a permitida capacidade de dimensionamento. Então, assim, falei muito, mas eu acho que é importante ser bem incisivo nesses detalhes, porque se você segue esses caminhos, não tem como dar errado. Quem tá falando é um engenheiro eletricista, né? A gente tá aqui para te assistir, irmão. Então, lendo a norma, tem os itens básicos, que é essa vistoria, né? Vistoria não, análise, se realmente o prédio tem capacidade, que são aqueles itens básicos, 5.2, isso aí é tranquilo. Eu até fico aliviada, porque lá eu tenho o projeto, né, do engenheiro, e todos aqueles itens, né, teoricamente foram Avaliados, né? não, a gente segue. Então tá certinho em relação ao item 5.2, eu tô tranquila lá. Exceto aquele detalhe que eu te falei, que eu até tirei dúvida com você em relação ao desligamento de todos os carregadores veiculares de uma vez. Que como o meu prédio é antigo, a gente só tem o desligamento geral da EDP mesmo, que desligaria tudo, né, que você falou. Assim. Porém, nos outros itens que é de combate a incêndio, eu entendi, porque a edificação já é existente, ela tem mais de 900 metros quadrados, né? Ela é alta. Então, assim, a nossa dúvida maior lá é de ter ou não ter que instalar esse sistema de detecção de alarme de incêndio, porque a gente não tem, o prédio antigo, não era exigido na época, né? E aí a nossa dúvida maior é essa. E assim, lendo lá a NT23, né, que é, né, aqui no Espírito Santo, eu entendi que a gente vai ter que fazer, entendeu? Então, pela característica do meu condomínio, do meu edifício, né? Entendeu? A gente agora acompanhou uma inspeção, né, de um profissional do Corpo de Bombeiro para renovação de alvará, e ele identificou por pavimento 1 metro quadrado de 900, ele identificou outras situações, e aí ele viu até a incompatibilidade de adaptação desse sistema de combate de incêndio existente para o novo que, teoricamente, teria que ser acrescentado, né, por vagas e tal, para atender. E aí, como ele viu incompatibilidade, ele deu a renovação do alvará do Corpo de Bombeiro, sem precisar dessas adequações do combate a incêndio. Então, por isso que eu estou querendo te dizer que está muito assim, essa parte está muito assim, vai depender de uma avaliação específica. Agora, com certeza, eu vi que eles não negociaram e foram direto, era aquele formulário. Entendi. Cadê o laudo? Cadê a RT? Esse prédio estudou se tem capacidade? Cadê? Ah, tem projeto. Todo mundo aqui que tem o SAV, né? Sistema de Abastecimento de Veículo Elétrico. Não é SAVE porque não é inglês. É o SAV. Sistema de Abastecimento de Veículo Elétrico. Tem quantos aqui no prédio? Tem 6. Ah, tem 6? A RT de todo mundo e projeto de todo mundo. Porque não tinha um projeto coletivo. Ou projeto coletivo, quando tem, já pede. Aí ele junta esses documentos, tira as fotos, eu não sei como é que eles fazem, se eles levam também uma cópia, eu não sei. E aí, preencheu aquilo ali. Preencheu aquele item. Você percebe que naqueles itens lá não tem muito os detalhes do combate a incêndio. Tá lá em cima no item da norma. Então, assim, o que não consegue ser específico vai depender de uma avaliação profissional. O que já tá na norma bem específico, que é o laudo e tal, eles conseguem. Não tem subjetividade. Documento tal, cadê o laudo? Preto no branco. Preto no branco. Então, e é isso que eu acredito que seja o mais importante, por quê? Não vai precisar, gente, de verdade aqui, eu falando agora até com responsabilidade técnica, como engenheiro eletricista, não vai precisar de combate a incêndio nesse nível que estão falando, se seguissem norma de proteção. Um carregador, por que libera esse carregador de wallbox de potência? Primeiro, a potência dele é baixa. O carro não chega nem a aquecer o ponto de ter risco para incêndio. Então você já limita nas temperaturas. Segundo, tem 3 redundâncias de proteção. Um DR classe A é específico para ondas discretas, senoidais e contínuas, para exatamente esse tipo de eletrônico, qualquer oscilaçãozinha ou choque, ou qualquer oscilação brusca, o DR classe A para eletrônico desarma. Segundo, surto, DPS. DPS, você deu uma porrada na rede vinda de chuva, que tá raio, que foi induzida na rede, vier pela rede ou vier pela estrutura do prédio, DPS
Desarma. Inclusive também tem sensibilidade que um disjuntor seccionador, ele consegue atuar. Então você tem 3 redundâncias. Um disjuntor seccionador, que é por curto ou qualquer também algumas supressões de surto que dá que a gente chama de mais lenta, e as mais rápidas e mais fortes o DPS atua, as mais lentas um disjuntor, e a sensibilidade para sensibilidades menores, bem sensíveis, o DR classe A atua. Então assim, você tem muita proteção. Cabo, se você colocar um cabo de 1 kV, que é para um isolamento bem maior, que é por causa dessa continuidade de potência durante a noite inteira carregando. Então, se você seguir o eletroduto com a ampacidade correta, com a bitola, com o espaçamento para os dutos, para o cabo não sofrer com isso. Então, você tem tantos dispositivos de elétrica. E antes ainda foi dimensionada a capacidade do prédio para não sobrecarregar nada. Então, não sobrecarrega o pontual, o individual, nem o coletivo. E para qualquer sobrecarga, desculpa, e para qualquer sobrecarga vão ter as proteções elétricas do projeto. Isso é o suficiente de verdade para tornar a instalação nessa potência segura. Então, assim, por isso que eu percebo que eles dão a ênfase nesse anexo e dão um direcionamento para seguir as NBRs, porque o foco nesse caso de sistema de abastecimento de veículo elétrico, o foco é engenharia elétrica. Assim, nesse caso, né? Agora, Guido, eu queria provocar uma coisa aqui para você, especialmente como engenheiro eletricista, proprietário de uma empresa renomada no segmento aí de carros elétricos, diretor no CREA e logo, imagina você com todo esse capital intelectual, com todo esse conhecimento, sabendo que existe normas técnicas, vir alguém fazer errado, assinar RT e colocar as pessoas em risco. Por que eu estou trazendo esse ponto? Qual é a área que eu gosto muito e atuo muito? Por exemplo, na área da detecção e alarme de incêndio, que vai seguir a BNT-NBR 17240, né? Quando o prédio tem sistema de pressurização de escadas, vai seguir a BNT-NBR 14880, que o bombeiro militar aqui do Espírito Santo vai trazer isso tanto para a NT-17, que envolve a questão do alarme de incêndio, e para a NT-10 de 2010, parte 2, quando tem um sistema de pressurização de escadas. Ponto. Eu digo que se entregar a norma técnica na mão de um adolescente de 14 anos de idade e falar assim, faz igual está escrito, eu tenho certeza que ele vai fazer certinho. Aonde que eu vejo os maiores problemas? É quem acha que sabe. É a pessoa que vê fazendo uma instalação e sai fazendo para não ler o que está escrito na norma técnica. E quando vai para essa parte do detecção e alarme, ele vai falar a cor da tubulação. Se a tubulação não estiver naquela cor, ela tem que ter uma anilha vermelha a cada 3 metros a cada mudança de direção. A bitola do cabo, ela é muito clara. Aí vem alguém ainda, faz errado, assina o documento, mas o vistoriador do Corpo de Bombeiro Militar, quando ele chega lá, ele não é técnico nem engenheiro. Ele tem um checklist. Logo, ele olhou ali o que é que está dentro do checklist. Tudo que ele puder avaliar visualmente, mais o documento que é a anotação de responsabilidade técnica. Ponto. Quando isso eu levei isso para discussão dentro do Corpo de Bombeiro Militar, o vistoriador ele viu que alguém assinou tecnicamente, então entende-se que, se esse cara é responsável técnico, então ele é uma pessoa responsável. Só que tem muito irresponsáveis técnicos por aí vendendo ART. Então, essa importância para quem está nos assistindo aqui, porque a gente sabe que tem empresas sérias, o Guido não está fazendo esse trabalho à toa, tanto na empresa dele quanto no CREA, vindo aqui trazer informação. Vindo no workshop, dando palestra. Dando palestra, né? Tá pagando quanto para ele fazer a palestra? Rapaz, se eu te falar... Vocês estão elogiando muito, né, bicho? Então, mas por que eu digo isso? Eu digo isso irmão. Porque um trabalho como esse que a gente faz aqui é um trabalho muito sério. A gente está falando de vidas, a gente está falando... Não é só de patrimônio. O carro queimou, você compra outro. A garagem queimou, você pinta e reforma, mas e as pessoas que estão ali, se respirar essa fumaça? Então, por isso que eu gostaria de ter um comentário seu, algo que você possa trazer, até da atuação do CREA em relação a isso. Eu participei um tempo do Conselho de Ética do CREA. Você acredita que tem muita denúncia que a gente acaba não sabendo, né? Porque é muito ético. No Conselho de Ética tem que não preservar as informações
até para em defesa do profissional. Então existe muita denúncia do profissional que vendeu o RT. Como é que o CREA consegue? Ele consegue rastrear de onde que é o profissional, onde foi a obra, se a pessoa que denunciou viu os problemas, e aí ela vai questionar, e aí ela aperta o profissional para falar: você participou desse projeto? Você teve... Aí tem evidência da sua presença e fiscalização, tem evidência da sua atuação, responsabilidade sobre isso aqui, vai apertando. Muitas vezes o profissional, ele consegue evidenciar que ele participou e que foi realmente um erro de deslize ou de execução de alguém que não cumpriu ou não obedeceu, ou um erro de alguém que estava projetando, desenhando para ele. Existem, mas a maioria das vezes é o que você está falando. O profissional é pego em flagrante praticamente, né? Assim, não em flagrante por causa do já aconteceu, mas ele é descoberto no ato porque não consegue comprovar que ele participou daquele projeto e se desvenda a informação de que ele vendeu, entre aspas, uma RT. E aí o CREA atua. O CREA faz uma extinção, né? A gente... Não sei se é a palavra certa, é como se fosse caçar o título de engenheiro devido à denúncia. E aí vai para uma comissão de ética, avalia se teve já uma atitude recorrente, exatamente, recorrente. Então, assim, isso acontece. Cabe a gente a denunciar. Por quê? Nenhum conselho de classe consegue, nesse volume, atuar verificando documento versus presença. Por isso que existia os famosos... popularmente conhecidos como canetinha de ouro, né? Que tinha o cara que vende lá, que assina lá. Canetinha de ouro, por exemplo, tinha RT de uma pessoa ao mesmo tempo no Brasil inteiro. Ele chegava, foi descoberto, inclusive, em 2023 ou 2024, uma pessoa que tinha mais de 1.000 RTs por ano sendo vendidas através de internet. Por exemplo, ele disponibilizava assim... Escalou. Ele disponibilizava, por exemplo, vendo a responsabilidade técnica, avalio a situação e emito RT com visto em tal estado ou tais estados e tal. E aí as pessoas compravam, entre aspas, um documento. Que e acaba essa caindo é a por terra um outro cuidado que a gente tem que ter na hora dessa escolha, é quando você vai pedir o acervo técnico. Às vezes a pessoa tem um acervo técnico gigantesco de emissão de ART, mas é porque foi vendida essa Então, RT. aí corrigindo, assim, né? Não corrigindo, contribuindo, né? O acervo já não acontece isso, porque o acervo tem uma validação da participação, é mais sério. A RT é difícil ter o controle. Você é profissional, é uma fé pública. Você vai lá e emite. Se você estiver fazendo coisa errada, você está sendo arriscando e está sendo responsável por essa responsabilidade. Assim, o conselho de classe ele também define uma fé pública. A RT você consegue emitir. O acervo passa por uma diligência. Diligência. Desculpa a palavra. É exatamente isso. Aí os profissionais fiscais da Câmara, que são responsáveis por validar acervos, vão fazer diligência. Aí é mais difícil. Então, um caminho muito bom para que você tire dúvida é essa parte do acervo. O acervo é constituído de uma RT, de vários documentos que evidenciam a participação. Aí tem um contrato, tem algum documento técnico que eu agora esqueci o nome, que eu já fui dessa área, mas é que tem um tempo que eu já não atuo nessa. E aí, quando você pega a CAT, que é o Certificado de Acervo Técnico, já é um conglomerado de documentos que passou por várias validações, que inclusive quando é licitação, pede o acervo, não pede RT, pede a CAT. E aí, que é o Certificado de Atestado Técnico. Ah, lembrei. Atestado técnico é um documento que você emite com todas as evidências, inclusive tem fotos, contrato, nota fiscal, aí é muito mais confiável, né? Porque a pessoa vai ter que juntar um volume maior de informação para conseguir provar aquilo, né? Passa por uma diligência, a RT não passa por diligência. Então, a RT você emite agora. Então fica uma dica. De fato, além de solicitar o técnico responsável, verificar se ele tem todos os registros, solicitar também esse acervo técnico. Isso vai contribuir para um filtro maior. Perfeito. Né?
a nível de segurança do profissional que você está contratando para o seu condomínio. Só deixando claro, isso é uma boa prática que a gente está indicando Aham. e Não é obrigatório. acredito que seja até muito importante em projetos até maiores, um síndico que vai fazer um projeto de um condomínio muito grande e quer entender mesmo se aquele profissional tem um acervo, o síndico pode pedir um acervo. Só que para o corpo de bombeiro ou para fiscalização é necessário somente a RT, porque a fé pública está naquela RT. Uhum. Caso se desconfie que é aquela RT, aí você pode pedir um acervo ou uma diligência e fazer uma denúncia. Porque se acontecer alguma coisa com evidência, você envia essas evidências e faz a denúncia. Então, assim, é uma ótima dica, uma boa prática, quando se torna duvidoso uma RT, uma emissão de um documento que talvez não teve a participação, que realmente não tem um... Isso em todas as áreas, tá, gente? Isso aí pode ser engenharia química, tô falando aqui, acervo técnico é exigido licitação por causa disso, porque é pedido mais do que a RT. Eu acho que vale uma dica também para o cliente em questão, porque tem gente que se apresenta e se titula, às vezes engenheiro, se intitula técnico, isso é o mais comum ainda na parte técnica. Eu sou técnico porque eu instalo uma lâmpada, eu troco chuveiro, então, mas não é técnico certificado ou registrado. Ou É igual o caso de advogado, né? Às vezes a pessoa é advogado, mas não tem OAB, não pode exercer. Então, assim, na engenharia tem muito isso, né? Assim, você pode ser engenheiro, claro, formado, mas assim, para emitir uma RT, tem que ter registro no CREA. Não tem como ser. Acho que até uma solicitação do CRQ, né? O certificado de quitação, que é para aquela pessoa de fato ela está pelo menos registrada as licitações pedem tudo isso. No órgão. São filtros simples, porque o que eu mais vejo no dia a dia aí, fazendo inspeções nos condomínios, às vezes o próprio cliente ali agiu de boa fé, contratou ali um profissional que se colocou no mercado, anunciou, ou alguém indicou e acredita que aquele cara de fato ele é um profissional, e você vai ali, não pede nenhum tipo de documento, a pessoa vai, pode até fazer uma instalação bem feita, que seja, mas se não documentar do jeito que tem que ser, você que está assumindo essa responsabilidade, uma vez que não tem um responsável oficial por aquilo. Né? Podem contar com o CREA para isso, porque é a proteção dos profissionais e da sociedade combater o leigo. Sim. Né? Então, isso aí é a função. E vamos aproveitar e jogar aqui vou levantar uma bola para nossa síndica também, que eu acho importante. E a gente que, assim, é uma pergunta mais simples, porque a gente tá na complexidade gigante aí com o Guido, né? Eu que sou leigo, eu tô anotando. Mas o aqui o que dá pra... O Guido ele é muito claro da forma que ele né? explica. Aí eu não sei se é porque também eu sou entusiasta e quero aprender mais e consigo aprender bem, né? Mas eu acho que a explicação dele fica bem didática para quem está assistindo. Ficou. Inclusive os pontos principais eu anoto aqui, porque depois eu dou uma lida eu mesmo para fixar, né? Mas sobre o condomínio, Priscila, ele vai enxergar a implantação, caso dê certo, né? Do carregador. Ele vai enxergar como uma obra, como uma melhoria, como uma infraestrutura. Como é que a gente enxerga isso? Eu pergunto para tu porque você é engenheira civil, então você sabe da estrutura. É uma pergunta simples, mas algo que eu acho interessante também a gente compartilhar com o público. Sim, acho que é um pouco de cada, né? Porque é uma obra, mas é simples, né? De se fazer. Os carregadores que a gente tem lá foi tranquilo, né? Após o projeto, então seguiu todo o projeto certinho. E aí melhoria, claro, né? Que valoriza o empreendimento. Muito. Ter a opção ali de você colocar um carregador veicular, né? Valoriza o empreendimento em si. E querendo ou não, é uma obra com infraestrutura, né? Não tem jeito. Mas essa parte não é tão custosa também, né? Para cada condômino ali fazer o seu, quando necessário. Né? É um alívio até saber dessa questão aí dos sistemas de proteção, né? Em relação a incêndio, que é isso que a gente estava preocupado mesmo, porque são detalhes mais custosos, né? Mas em relação aos outros itens, eu particularmente estou mais tranquila em relação a isso, né? E eu até também passei para os condôminos que a gente já
né? Já faz tudo certinho em relação aos itens básicos, que tem um prazo de 1 ano, né? Que é um prazo mais curto para você Verdade. Legal. para você É Bem importante observado. falar sobre os adequar, prazos, né? né? Bem observado. Tanto é que o Guido falou dessa questão dos outros itens, eles até colocaram um prazo maior de 3 anos, porque aí dá tempo deles irem lá, fazer a vistoria, Exigir ou não. tirar as dúvidas, né, do síndico. É. Você vai ter que ter na próxima, né, na próxima vistoria. Agora, esses da parte de engenharia elétrica, de proteção elétrica, esse é 1 ano, porque isso é de imediato. Em março de 2027. Tá funcionando, né? Então você já tem que... Esse é urgente. Todos os condomínios já vai ter que se adequar a isso. 1 ano. Agora, uma coisa interessante compartilhar com vocês aqui e com quem está nos assistindo, eu fiz uma pesquisa de mercado em relação ao Corpo de Bombeiro Militar em vários estados, até para enxergar oportunidade de negócios. Sim. E eu vi o quanto o Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo ele é atuante. A gente vê coisas que pode melhorar? Pode. Mas quando a gente vê a questão da própria dessa norma, dessa atualização, já pensando o quê? Quantos casos, Guido, nós temos visto aqui de carro elétrico pegando fogo? É mais fácil a gente ouvir falar de uma Kombi, de um Fiat Tipo, né, igual recente aconteceu em Jardim Camburi, um carro novo, salvo engano, um Chevrolet, Ou então, um Onix, pegou fogo na garagem. Então, assim, é porque você tocou num ponto diferente. O carro elétrico pegando fogo, ele é até não relacionado ao carregamento. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se um carro elétrico tiver uma avaria, né? Se o carro elétrico tiver uma avaria, por exemplo, nas células da bateria, né? Meu Deus do céu. A gente tem um nome técnico quando fala dessas células. Mas, enfim, depois eu lembro. A pilhazinha. A pilha do carro, né? a pilha. Então, assim, essas células de armazenamento de energia, que são exatamente os acumuladores, as baterias, essas células que formam todas elas a bateria, se ela tiver... Hoje tem umas proteções muito maiores que você consegue isolar ela para ela não proliferar o aquecimento acima do permitido e tal, para exatamente não proliferar uma explosão, um incêndio do carro e tal. Mas vamos dizer que tenha oferecido um impacto, uma avaria nessa parte, e ela começa... na maioria das vezes o carro vai estar andando, né? Até os carros antigos agora é mais difícil acontecer. E aí você vai ver que não era durante o carregamento. E quando foi durante o carregamento, os vídeos que tem de 2016, 2018, eram carregamentos super rápidos, aqueles que é uma descarga imensa de energia, assim, vamos dizer, uma transmissão imensa de energia, que eleva a temperatura tanto do carregador como da bateria nos extremos, e eram outros tipos de proteção dos carregadores, que hoje também não se faz mais. Então a gente ficou com uma sensação muito grande que o carro podia pegar fogo andando, mas eram células diferentes, eram carros que sofreram impactos, eram outra tecnologia, carregamentos ultra rápidos, que também não eram esses residenciais fraquinhos e tal. Então a gente tem assim um cenário absurdo. Quando você vai para carregamento desse tipo de carregador em garagem, não tem episódio. Não tem episódio. Por isso que eu digo, é mais fácil você ver um carro a combustão acontecendo um sinistro com carro a combustão do que com carro elétrico, dado o nível de segurança. É mais fácil um carregador dar uma patinete do que um... É por isso que o Corpo de Bombeiro, ele, nas suas investigações e desenvolvimento da norma, testou carros modernos. Tem lá, entre aspas, naquela época que o Bebom, como é que é? A Ligabom, que é a Liga de Corpo de Bombeiro, que é sediada em São Paulo, que depois fornece informações para todos os corpos de bombeiro do Brasil formarem suas NTs. A Ligabom, centralizada ali em São Paulo, fez testes chamados de carros modernos, que são carros com muito plástico, que para dificuldade. A bateria de lítio ofereceu menos impacto, que era o foco, né? Como é que você consegue apagar fogo de baterias de lítio e tal? Ela estava em escala menor do que o perigo do plástico, os carros modernos com muito plástico, apagar o fogo do plástico. Então o foco virou carro moderno. Então os sprinklers, as coisas todas que foram testadas com volume de água para apagar o incêndio do carro moderno. Então, o despertar do incêndio de um carro elétrico foi um despertar, porque o carro elétrico pega fogo. Levou eles a evoluírem os testes para carros modernos. E carro moderno é carro com plástico. Aí foi testado vários carros. Inclusive, mostrou que o difícil de apagar
o fogo era do carro com plástico, que era de um carro também a combustão e também elétrico e foi testado. Então, a gente desmistificou, evoluiu muito isso, né? Então, por isso que o Corpo de Bombeiros CAT ficou muito focado nas proteções da estrutura elétrica de carregamento, porque aqui permanece a mesma preocupação até de um carro a combustão antes do carro elétrico. Nos Estados Unidos, a ANTs, que são outro nome, né, dos corpos de bombeiro, são já para garagens de shoppings e tudo, em cima de carros modernos. Aí quando veio carro elétrico, não mudou. Então, olha que informação interessante. Se você pegar as ANTs americanas, elas não mudaram. Os sprinklers, todo o combate a incêndio, todas essas normas de combate a incêndio dos normas americanas, não mudou para carro elétrico. É para carro moderno, que já existia. Então, assim, isso é importante. Interessante, viu? Interessante. Vendo essas explicações, ô Walter, eu tiro uma interpretação que, no mais, é mais simples do que muita gente É sim. imagina. É sim. Não é esse bicho pensei que de era mais 7 complicado, cabeças né? aí. É sim. É só fazer certo. É. E não é difícil fazer certo. Sem o jeitinho e sem o mais barato, É. né? E quem já veio lá de trás, tomando esse cuidado, contratando um É. engenheiro, fazendo. Agora é Mas mais simples ainda. você percebe que o exemplo da Priscila, que por ser assim engenheira capacitada assim e foi pelos caminhos já corretos, não teve grande mudança para ela. Então assim, você percebe que é algo simples que só foi normatizado para que as pessoas oficialmente façam o que já deveriam estar fazendo e que profissionais capacitados já estavam fazendo. Ela já estava fazendo isso. Também eu queria levantar o que é interessante, que como boa parte sabe, se você não sabe, eu trabalho com administração de condomínio, trabalho no administrador de condomínios. E um dos pontos que quando eu faço a indicação, principalmente não, unicamente, né, que o Guido é o cara que eu indico porque eu sei que ele é bom. Eu sei que ele é bom no que faz. Né? Quando eu indico o Chardvix, o cara fala assim, não, mas meu prédio tem 30 anos. Mas a Priscila já veio informando aqui, o meu prédio tem 25 anos e já tem. Então, algo pra gente desmistificar, que eu acho legal, né? Sim. Não importa a idade do condomínio, o que importa são realmente as vertentes que o engenheiro eletricista ele vai observar, ele vai avaliar, e aí sim, não a idade, é estrutura, né, Guido? Então, e se vocês sabiam, a Priscila não vai me deixar mentir aqui, que ela tem bastante experiência nessas construções novas. Não deixa Desmente ele, viu? Ela sabe, assim, as novas edificações estão até com espaços mais compactos, com elétricas mais compactas, menores, mais, vamos dizer assim, me ajuda na palavra, mais assim. Simples. Com menos cargas disponíveis, né? Sim. Mais eficientes, não sei se é a palavra, ou até economizando mais na infraestrutura elétrica, não tem disponibilidade de cargas tão grandes, porque as pessoas não passam muito tempo em casa. Os ar-condicionados são mais econômicos e eficientes, os chuveiros estão indo mais para gás. Então, é mais fácil, olha o que eu vou dizer aqui, bem observado, é mais fácil uma infraestrutura nova não ter carga disponível para o carregador, porque ela fez muito enxuta, a palavra que eu queria lembrar era enxuta. Uma elétrica enxuta, com o objetivo de ser eficiente, carga disponível bem menor. É mais fácil um prédio de 30 anos ter uma sobra de carga. Mas esse prédio aí, ele não imaginou que ia ter tanto mais equipamentos elétricos. Claro que imaginou. 1 metro quadrado daquele tamanho, o cara já coloca um disjuntor, uma carga disponível muito maior. Então, desmistificando, é mais fácil um prédio antigo ter capacidade de folga de carga, mesmo com todas essas coisas eletrificadas que surgiram dentro de casa, é mais fácil um prédio antigo ter carga do que um prédio novo. Você falou algo muito interessante, Guido. Isso aí você facilitou a vida de muita gente. A Priscila não me desmentiu, tá vendo? E eu lembro de... Passou. E eu lembro de um condomínio. A gente tinha esse tipo de serviço, hoje não ofertamos mais, mas era a manutenção elétrica das áreas comuns. E aí envolvia tomadas, trocas de lâmpadas e tal. E aí veio o boom do LED. E aí a gente pegou vários condomínios com lâmpadas incandescentes ou lâmpadas eletrônicas. Então você olhava ali, tinha um spot com 2 lâmpadas de 25. Aí você colocava lá, por exemplo, uma de 7 que entregava um fluxo luminoso muito maior. Logo, quando você pega um condomínio inteiro, mais antigo, que você vem arrancando todas essas lâmpadas eletrônicas ou incandescentes, você baixou muito a carga. Aí vem uma outra situação. Os disjuntores
daquele condomínio foram preparados para desjuntar com base naquela carga. Quando você faz isso, fica sobrando muita coisa. Então precisa, nesse caso também, corrigir aquele circuito, porque senão ele não vai mais desjuntar Com sobrecorrente. Por quê? Porque você baixou muito. Então logo ficou uma folga. Teve um condomínio, inclusive, que a gente atendeu na época, que ele tinha uma contratação com a EDP. Então, além da energia, da sua conta de energia, ele tinha um contrato de demanda. E essa demanda, na época, estou falando em 2012, era mais de R$ 5.000. Quando a gente modernizou toda a iluminação daquele condomínio, A demanda ele caiu. saiu. Então, além da economia que passou a ter com o consumo, eles puderam chegar com a EDP falando, não preciso mais dessa demanda, e tirou aquela contratação Diminuiu a disponibilidade. de R$ 5.000 por mês. Isso em 2012. Isso significava muita coisa considerando a hoje. Total. E logo, esse condomínio passa a ter essa folga para poder adicionar outras coisas, claro. A gente está falando daquele circuito ali. Aquele circuito foi reduzido. Mas na entrada, ele já não está tendo mais aquele consumo todo. Então, isso faz muito sentido em relação a essa preocupação de quem mora e administra um condomínio mais antigo. Total. E já que uma das coisas que eu anotei aqui foram os tipos. A gente falou de wallbox, a gente falou de eletroposto coletivo e tem o individual também que chama, não? Não, então, esses carregadores não importam se vão ser individuais ou coletivos. São carregadores de uma determinada potência e de um determinado estilo. Que o portátil, igual eu te falei, ele tem um plug para tomada. Sim. Então ele é movimentável, assim, ele é portátil. Ele é móvel. Não vai fazer igual, tem um vídeo que também, esse viralizou bastante, do cara que chega num hotel, pega uma extensão gigante, joga pela janela, eu vi. Pega o Dolphin dele lá e bota o carregador em cima do banco e aquele resto de cabo enrolado e deixou só uma greta na janela lá. Aqueceu o cabo, não foi nem um carregador, mas o cabo da extensão aqueceu, começou a queimar o banco do carro. E a partir daí começou o fogo dentro do carro, mas o carregador tá... A maioria inteligência, né? E nesse exemplo do carro. Mas é porque o cara a maioria das perícias que acontece depois dos incêndios vai ver a negligência absurda, né? Não é, por exemplo, um problema de projeto, não é um problema, é negligência que não cumpriu norma. Então assim, o carregador portátil que eu já expliquei, ele é para ser portátil móvel e é para ser usado como emergência e não ser usado como definitivo e fixo. O outro, que é o wallbox, é o definitivo e fixo. Você pode mudar as potências dele. Essas potências e proteções vai depender do projeto de engenheiro eletricista. E os eletropostos não são para condomínios, são carregadores mais rápidos, que são os carregadores DC, de corrente contínua, muito forte, carrega muito rápido. É um tipo de tecnologia que alguns carros só que aceitam, isso e aquilo, tal, mas não é para o foco de condomínio, não é o foco aqui hoje. Vão ser eletropostos, até porque na rua as pessoas querem carregar mais rápido. Em casa, a pessoa carregar em 15 minutos, qual que é o objetivo? Ela vai estar dormindo, carregar em 8 horas ou 15 minutos, tanto faz. Sim. Agora, as soluções de carregamento, agora é importante. As soluções de carregamento para os condomínios podem ser individuais. Por exemplo, o prédio da Priscila tem carga para todo mundo, tem uma folga, tem uma potência disponível muito grande. Então, um carregador de tal potência desse fixo, tem que ser o fixo, e de tal potência assim, assado, um por vaga, tá dentro do projeto, tá dentro da capacidade. Se fizer dentro das normas da proteção para instalar esse carregador, pode setar o bambu e carregar. E o prédio, por exemplo, que não tem disponibilidade para todo mundo, a carga é um prédio novo com a carga muito curta, que a gente estava falando aqui, tem soluções. Mas não pode nem um carregador fraco para todo mundo. Porque para todo mundo, se botar até o fraquinho, não tem carga. Tá muito saturado. Tem solução também. Como que vai fazer? Carregador coletivo. A energia do prédio provavelmente aceita um carregador do prédio que tem lá a sauna ou tem um elevador. Esse dimensionamento é muito difícil não ter uma folga para um carregador. Assim, nenhum engenheiro... É muito difícil o engenheiro não deixar uma folga da energia do condomínio, não dos apartamentos, do condomínio, não ter uma folga para um carregador. E às vezes tem para 4, 5, 10. Aí você vai disponibilizar em algumas vagas ou em alguns espaços o carregamento coletivo e a gestão paga pontual. Aí vai ficar como se fosse um benefício do condomínio, como se fosse um mercadinho.
Self-service. Perfeito. No mercadinho. Pega lá seu biscoito e paga lá no ticket, no QR Code. Inclusive, lá na própria Condonal a gente tem um desses. Então, aí a gente tem esse serviço. Aí o condomínio pode gerir, ou existem empresas que fazem a gestão e cobram, você abre o aplicativo dessas empresas e fazem a... Aqui a gente tem uma empresa capixaba muito forte, que a gente indica também que faz isso. Então, assim, tem empresas que fazem a gestão, pode dizer o nome? Claro, claro. Tem, por exemplo, a Ecodot que faz isso, Pode né? dizer o nome. Então, assim, que é uma grande parceira que faz essa gestão. Aí você tem um aplicativo dela, você bota o crédito lá, eu pago pelo cartão de crédito, eu pago pelo Pix, eu pago pelo QR Code, e você carrega e paga. E aí repassa depois o dinheiro pro condomínio, a economia, ela fica com a taxa administrativa. Ou o condomínio pode fazer isso, né? O condomínio pode ir lá gerir e depois mandar a conta para cada apartamento. Tem um sistema, tem tudo hoje para dia. É como se fosse um sistema de reserva. Você reserva lá o seu salão gourmet. Hoje em dia não tem sistema para reservação. Você reserva lá o carregador, depois quanto que foi as horas? Você ficou, ficou 3 horas. Então você tem lá no seu condomínio o seu gás que ele mediu, a sua taxa extra do negócio e mais a energia do carro elétrico, entendeu? Então, assim, existem diversas soluções. Quem vai ver que se tem carga, que se tem que ir para um caminho ou outro, é o projeto do engenheiro da empresa capacitada. Então, por isso que eu estou te falando, são muito simples as soluções. Aqui a Priscila seguiu o caminho e viu que é muito simples, não tem bicho de 7 cabeças. É só fazer o negócio direito, o profissional que dê a orientação, porque às vezes a pessoa sozinha, ela sabe que é simples, mas ela não sabe o caminho. Se tiver o profissional, é simples. Eu falei dos chips porque eu ia perguntar qual seria o mais seguro, mas pelo que tu falou, acredito que seguindo a norma, todos eles têm ali uma São igualdade. todas opções seguras, né? Vai depender exatamente. Fica inseguro se você aplicar uma solução sem saber se a sua prédio suporta aquela solução. Perfeito. Então, todas são soluções que vão depender das características Do condomínio. elétricas, né? De infraestrutura elétrica do condomínio. Perfeito. Walter, podcast rendendo, um assunto que dá vontade de conduzir cada vez mais, especialmente nós que estamos aí no segmento, somos entusiastas. Já tem em breve agora, na próxima semana, né? Dia 29. Já temos aqui também a palestra do Guido, que a turma tá... É o assunto mais... A coisa que eu mais ouço, hein? Tá a polêmica do momento. E a lista, meu irmão, não durou 10 minutos. Verdade. 40 pessoas. Foi muito rápido. Claro, Tivemos que arrebentar a parede aqui, hein? Ela já olhou assim como se quem não tivesse colocado. Tivemos que arrebentar a parede aqui para poder caber mais gente. Mas sabe, né? a gente quebrou essa parede aqui, né? A gente não. Mas enfim. A Priscila já é disseminadora de informação, já formadora de opinião, inclusive. Muito bom. Mas antes de caminhar para o final, porque assim, a gente vai perguntando, mas talvez tenha alguma coisa que vocês tenham em mente que a gente possa ter esquecido de perguntar, de trazer. Principalmente a Priscila, né? Mas eu já sei que boa Priscila, lança ela, pro pessoal. Ela já saiu tirando todas as dúvidas. Pode ter certeza. Priscila é objetiva. Pode ter certeza que ela já veio pro podcast já preparada, né? Que ela já falou, já vou tratar com o Guido, vou correr atrás e... Foi até sem querer, porque ele foi lá na obra e a gente conversou sobre o assunto. Pois é, então... Exatamente, ela vive isso, então ela faz as perguntas de maneira objetiva, mais importantes. Não é importante, de novo, trazer alguém que vive isso. Total. Porque vai questionar a gente, né? De uma maneira que... Mais objetivo. Exatamente, vai fazer técnica. É porque o papo ali é de engenheiro para engenheiro também, né, pai? Não é leigo com leigo, não. Volta perguntando coisa, aí vem a engenheiro. Aí a conversa muda, né? Isso aí. Foi bem importante, né? Porque a gente deixou claro que o início de tudo que vai demandar, né? Se pode, se não pode. Exatamente. O importante é você fazer uma avaliação com um profissional adequado. Igual eu já me adiantei, né, antes mesmo da norma ser publicada, porque eu tinha uma preocupação, entendeu? Eu já entendia o problema ali que poderia gerar, né, uma má instalação. Então, eu já deixei... querem colocar carregadores? Vamos contratar um projeto primeiro, para saber se o prédio tem uma demanda, né, se tem capacidade. Então, eu acho que como o Guido deixou claro que isso é mais importante. E aí deixou mais aberto também em relação a essa dúvida do combate a incêndio, né? Que era a minha preocupação, com certeza era preocupação de muita gente. Então a gente ficou mais tranquilo e vamos seguir. Vai gerar muito corte essa parte aí. A gente, cada podcast a gente sai aqui sabendo um pouco mais, sai cada vez mais preparado para os desafios, né? Walter,
Vamos fazer a rodada agora da palavra do coração. Coração, vamos. A minha é na 14, né? Cadê? Como é que é isso? Olhando para a câmera Não tô sabendo 18, não. cada um de vocês vão entregar uma mensagem para quem está nos assistindo, a mensagem do coração de vocês, que seja sobre o tema, que seja Exato. algo que vai impactar quem está assistindo esse podcast. Então, começando por quem, Walter? Posso começar? Você? Que aí eles analisam como que é. Tem tempo para pensar. Você vai segundo para eles terem tempo para pensar. Ah, é? Benchmark. Pra vocês fazem um benchmark e aplicam aí da maneira que vocês, do modelo de negócio que vocês preferirem. Perfeito. Então, vai lá, sua palavra do coração, olhando para a câmera 17. 17 aqui. A minha palavra do coração hoje para os amigos espectadores é a seguinte: evitem o mais barato. O mais barato ele sai mais caro. Em todas as vezes. Em todas as vezes. Eu tenho um cliente hoje na administradora que eu trabalho que ele saiu da nossa carteira com 2.300 de honorário, foi para uma outra administradora com 1.200 e hoje, alguns meses depois, ele não esperou nem esperar o contrato, não esperou nem vencer o contrato de um ano, né? Voltou por 2.800. Ou seja, ele procurou mais barato, desorganizou a casa toda, que estava legal com a gente. Lógico, sempre vai ter ajuste, né? A gente é um ativo humano, então a gente está passivo a erro em todo momento. Mas o suporte, né, nesse exemplo que eu estou dando, é tão diferente, né, a parte de suporte que ele reduziu ali mais da metade do honorário, depois subiu, voltou subindo o honorário, não empatando. Vamos voltar pagando 2. Não, você vai voltar acima, porque você saiu, você desorganizou a minha equipe também. Então tem todo esse lance. O que é que eu quero dizer para vocês? Evitem o mais barato, sai mais caro. Busquem especialistas, não só falando de carregamento de veículos elétricos. Busquem especialistas para a parte de combate a incêndio do seu condomínio. Busquem especialistas para a manutenção cotidiana do condomínio, que a gente não falou aqui porque não é o assunto, mas é um ponto extremamente importante, né? A manutenção cotidiana. Uma coisa é você tratar o seu condomínio sempre na preventiva. Outra coisa é você deixar ele na corretiva. Taxa extra, aumento de taxa, etc. Então, a dica do coração é: se você é síndico, se você é gestor, entenda que o condomínio o qual você gere naquele momento para você é uma empresa. E você é responsável civil, criminal, ambiental, tudo que tiver algo no final, você é extremamente responsável. Então busque especialistas sérios. E é para isso que o podcast Condomínios Brasil está aqui, para disseminar informação gratuita e relevante para o nosso ecossistema, principalmente através de grandes especialistas. Como eu falo em todos os episódios, a gente só chama fera para cá. A gente só chama quem sabe do que está falando e quem vai facilitar algo embasado na tecnicidade da coisa. Então aproveitem. Se você não assistiu os episódios anteriores, a gente tem mais de 20 episódios. Hoje é o 29º episódio que a gente grava aqui. São mais de 20 episódios, um acervo de conhecimento para condomínios extremamente, eu diria, eficiente, porque são pessoas que sempre sabem o que estão entregando. A gente tem muito cuidado com isso. A gente foi bolar esse episódio, Guido. Quem vem com Guido, Átila? Brainstorming aqui, ó. Quem é o Átila? Pô, pensei, tem uma síndica que ainda é engenheira. A gente se preocupa para trazer esse conteúdo de valor e de qualidade para vocês. Então, eu peço para vocês curtirem esse vídeo, vocês que assistiram até aqui, inscrevam-se também, porque tudo que a gente solta que a gente lança aqui proveniente do podcast é com certeza relevante para condomínio, tá? Compartilha também com quem você puder, mas só em você curtir e comentar alguma coisa, o algoritmo do YouTube, do Instagram e do TikTok, das mídias, ele vai pulverizar aquele conteúdo para pessoas com o mesmo perfil que você. Se você busca por condomínios e você está assistindo, curtindo e comentando o podcast Condomínios Brasil, com esse seu movimento, o algoritmo ele pulveriza para mais gestores que querem fugir da desinformação e querem subir a régua de profissionalização dentro dessa empresa que eu falei no início, que você é síndico. Então a minha mensagem do coração é essa: levem a sério a gestão de vocês. Vindo para mim a mensagem do coração, Walter, que foi quase um desabafo, mas trazendo especialmente... Foi do coração, da alma, foi de tudo. Foi. Testou, irmão. Rapaz. Então eu trago essa aqui especialmente para você que é síndico profissional. Então se você é profissional, não contrate amador.
Então, valorize o seu trabalho e dos profissionais que podem contribuir com a sua gestão. Então, nós falamos aqui nesse podcast hoje trouxemos uma síndica que fez questão desde o começo de fazer tudo da maneira correta, de procurar um engenheiro, de fazer os projetos. E agora, com normatização, fica muito mais fácil adequar, se tiver que adequar alguma coisa. Então, não vai para o lado errado pensando que você está pagando barato, porque muitas vezes você acaba pagando 2, 3 vezes e isso fica muito mais caro, além de saber que você está cuidando e gerindo da segurança das pessoas, que por você, talvez você não more nesse condomínio, mas aquelas pessoas que estão dormindo naquele condomínio, elas estão confiando que você está fazendo uma boa gestão. E se por acaso você, por teste, contratou lá um caneta de ouro para emitir uma RT, um TRT para simplesmente renovar o seu alvará, saiba que você está cometendo um crime. Então, essa é a mensagem do coração que eu deixo, porque tem muitos síndicos aí que a gente tem visto, chega a ser triste, Walter. Pessoas que se colocam assim, eu sou profissional, mas infelizmente estão negligenciando e brincando com a vida de gente, famílias que dormem confiando nela e pagando para ela, como por ser síndico profissional, pagando para ela cometer essas negligências e colocando a vida dos outros em risco. Isso é muito sério. Agora, Guido, nós desabafamos. Aí você pode agora falar o que quiser. Eu vou até me conter para não ficar assim. Falar uma frase mais fria assim, ó. Você quer ser responsável? Contrate responsáveis técnicos para ser parceiro e entregar a solução que você precisa. É a famosa frase repetindo para não ser amador, né? Boa, Priscila. E eu como síndica, né, pegando o gancho aí de tudo que vocês falaram, é isso, você tem que fazer sua gestão pensando ali, não só, estou preocupada que eu respondo civil, criminalmente, mas eu, por exemplo, faço a minha gestão pensando ali no bem-estar dos condôminos, na segurança deles e no condomínio em si, né, de valorizar, de estar sempre com a manutenção em dia. Então, eu me preocupo em relação a isso. Eu não sou síndica profissional, sou moradora, mas, assim como a Átila falou, você profissional tem que tomar cuidado, né, de contratar pessoas qualificadas e pensar sempre ali nos moradores, né, na segurança deles, no bem-estar. Parabéns, você dorme no seu condomínio, tem família dormindo lá, então para quem não dorme e não tá com família lá, tem os mesmos cuidados. Não dá para arriscar o nosso bem mais precioso. É isso. Ficamos por aqui, até o próximo podcast, Walter.